E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre esse tema, quem é Deus? E eu já começo com a pergunta, quem é Deus para você? Sim, para você de forma pessoal, porque Deus é um Deus pessoal. A forma como você foi criado, a cultura em que você está inserido, a influência dos seus amigos, dos seus pais, os filmes que vocês assistiram, tudo isso influencia na forma como você vê a Deus, a igreja que você foi, a doutrina que você aprendeu, tudo isso são filtros que são colocados na sua cabeça a respeito de um Deus que é pintado para você diferente de uma forma que é pintada para mim. Até você ter um encontro pessoal com Deus, essa é a visão que você vai ter sobre o que os outros falam. Até você ter experiências próprias com Deus, você vai ouvir falar de histórias dos outros. E por isso que eu te pergunto, quem é Deus para você? Você já teve experiências com Deus? Bom, a experiência que eu tive com Deus fez eu mudar totalmente a visão que eu tinha. Porque o Deus que foi pintado para mim era um Deus autoritário, um Deus que parecia sentir prazer em castigar o ser humano. Um Deus do não pode comer isso, não pode fazer isso, nesse dia não pode ir nesse lugar, é errado, é pecado. E esse Deus me assombrava. Esse foi o Deus que foi pintado para mim até eu ter um encontro com ele e aí a minha visão mudou. Quer saber como eu enxergo Deus agora? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Mas antes eu quero te mostrar na Bíblia alguns atributos, algumas características que são apresentadas sobre esse Deus. E a primeira característica está em Gênesis 1, versículo 1, que diz o seguinte: No começo, Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro atributo de Deus, Criador. E aí você me pergunta, o que Deus criou? Tudo. Deus criou os anjos, Deus criou os seres humanos, Deus criou o céu, a terra, o mar, os animais. Deus criou tudo. Então, se você tem dúvidas sobre quem é Deus, está aqui a primeira característica. Ele é Criador. Vamos para a segunda característica, está em João 3. João, capítulo 3, versículo 16. Aqui a palavra de Deus vem dizendo o seguinte: Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Outra característica de Deus é um Deus amoroso e um Deus salvador. E aí você me pergunta, tá, mas do que Deus está me salvando? Deus está te salvando do pecado, da morte eterna, do preto eterno. Aquele sentimento de solidão, o mal. Todos nós concordamos em dizer que o mundo ele está errado, alguma coisa precisa mudar. Alguém precisa nos salvar e esse alguém é Deus. Esse é o atributo dele, ele é salvador, porque um dia ele criou Adão e Adão e Eva pecaram. E Deus deu a sentença, ele disse que certamente morreriam. Adão e Eva morreu e continua morto. Por isso Jesus veio até essa terra, morreu por nós, morreu por mim e por você. Mas ele não permanece morto. Jesus vive, ele ressuscitou. Ele é o nosso salvador pessoal para aquele que crê. E esse é um outro atributo. Deus, ele é amoroso, salvador e criador. Mas também existe um outro atributo de Deus que as pessoas não gostam de falar muito. Vamos ver? Está em Mateus capítulo 25, versículo 41 e 42. Diz o seguinte: Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Deus, ele é um Deus justo. As pessoas gostam de falar de um Jesus bacana, misericordioso, amoroso. Tudo isso faz parte do atributo dele. Mas o seu governo tem duas colunas, que é a misericórdia e a justiça. Deus é um Deus justo e ele vai punir aqueles que precisam de punição. Na verdade, todos nós precisamos de punição. A diferença de quem aceita a Deus para quem não aceita é que Jesus sofreu essa punição por nós. O castigo que era sobre nós,
foi para Jesus. Jesus, além de nos salvar, ele veio cumprir esse papel aqui na terra. Ele morreu por nós. E quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, são os nossos pecados que crucificaram Jesus. Mas Deus, ele precisa ser justo. Ele precisa trazer justiça para essa terra. E não faz tempo em que as pessoas comentam, né, sobre a volta de Jesus, o dia em que haverá justiça nessa terra. Pois eu te digo que esse dia está chegando, viu, amigo? E a visão que eu tenho de Deus hoje é essa. Eu tive experiências com Deus que só aconteceram comigo. Cada um de nós tem uma experiência pessoal com Deus. Para quando chegar lá no céu, poder dizer para Deus assim: "Nó, Deus, lembra quando eu estava precisando de um emprego e o Senhor abençoou?" É essa relação pessoal que Deus quer com a gente. É você de madrugada orando. A visão que eu tenho de Deus hoje é um Deus amoroso, com certeza. É uma visão de um pai, mas é uma visão de um amigo também. Uma visão de autoridade, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por isso eu te convido a responder essa pergunta: quem é Deus para você? De acordo com a sua vida, o seu dia a dia e a sua comunhão pessoal. Leia um pouco mais sobre Deus. Aqui eu dei apenas 4 atributos sobre Deus. Vamos relembrar? Deus, ele é criador, amoroso, salvador e justo. Mas existem inúmeras outras características sobre Deus. Quer saber? Tá tudo aqui na palavra dele. A Bíblia é clara. Ela nos diz muitas coisas sobre Deus. Se você tem curiosidade, é só abrir e ler. Mais do que isso, experiências pessoais de oração. Oração respondida. Só quem tem uma oração respondida sabe a relação pessoal que você cria com Deus. Por isso o vídeo começou com uma pergunta e agora é um desafio. Eu te desafio a conhecer mais sobre Deus através da palavra e através da vivência. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!